Olá! Nesse vídeo eu vou te mostrar uma solução para um layout responsivo dentro do Unigui, onde você pode trabalhar tanto para a versão desktop ou a versão mobile com um único layout sem precisar desenvolver duas telas. E esse layout ele se autoajusta de acordo com o tamanho da tela. Veja que eu vou diminuir aqui e os campos vão se autoajustando, vão crescendo para baixo até você chegar a um tamanho, por exemplo, de um celular. Tudo isso automaticamente. Eu desenvolvi um componente aonde ele alinha dentro de um scroll box alguns painels, e dentro dos painels você coloca os seus componentes de edit, componentes gráficos, DB grids, os componentes que você quiser que ele alinhe na tela. Você consegue determinar o tamanho que você quer para cada edit e como que ele vai se comportar na tela. Se ele vai se ajustar até o final, caso ele seja o último componente. Se não, se você quer que crie um espaço na tela, uma barra de scroll aqui, né, que fique um espaço aqui ou não, você consegue ajustar tudo isso. É possível você trabalhar tanto com frames quanto forms dentro da aplicação, ele vai funcionar. E é possível também você fazer esse mesmo ajuste utilizando formulários em show modal. Imagina que a partir dessa tela que eu tenho um atalho aqui que vai chamar uma pesquisa ou qualquer tela, e essa tela seja em show modal. Eu vou abrir essa tela. Ele abriu a tela para mim com os campos que eu preciso. A minha tela original ela é deste tamanho, tá? Se eu tentar aumentar essa tela, ele fez um ajuste já para mim nos campos. Se eu diminuir a tela aqui, ele vai diminuir também, tá? De acordo com como o cliente alterou a tela. Se por um acaso o cliente abriu a tela e aí ele maximizou, veja que o formulário deu uma pequena ajustadinha aqui, mas agora nós vamos diminuir, porque o cliente diminuiu a tela. Veja que ele vai diminuindo a tela até que a tela chegue ao tamanho, enquanto a tela de trás for suficiente para a tela do show modal, ele não irá alterar o formulário que está em show modal. A partir do momento que a tela passa a não ser mais, ele ajusta ela nas medidas lateral e passa a reajustar o layout que está dentro dela. Veja que o campo abaixo já foi crescendo, ó, até chegar a um tamanho de celular. Se você reajustar ele também aqui para cima, veja que eu reajustei o formulário que está dentro, mas eu poderia reajustar somente a tela mesmo e ele vai crescendo. E se o cliente voltar, ele volta tudo como era antes. Veja aqui um outro exemplo que dentro dessa tela que está o show modal, eu vou abrir uma outra tela de show modal, uma tela agora um pouco menor, onde essa tela também está na mesma responsividade. E agora eu vou passar a diminuir toda a minha tela. Veja, diminuir toda a minha tela. Diminuir agora aqui toda a minha tela e ele vai se autoajustando. Vou fechar, eu vou abrir essa minha tela do segundo show aqui. E ele abriu e reajustou ela. Ele não reajustou a altura, porque por padrão o tamanho dela é este tamanho. Então ele somente ajustou os campos aqui dentro, tá? Quando o cliente volta, ele volta tudo ao normal como era antes. Toda essa solução ela não depende de nenhum JavaScript, de nenhum CSS, de nada. Ela depende apenas de técnicas de você trabalhar com o Unigui, técnicas muito simples, algumas pequenas configurações dentro do Unigui, nada que você precise escrever de códigos, nada. Vou mostrar aqui um exemplo desse código, deste demo que eu estou demonstrando ele. Veja que dentro do Server Módulo nós não temos nenhuma configuração. Eu vou mostrar para você aqui nas opções de Custom CSS, que não tem nada de... Nos files nós não temos nada. No meta, nada. Internamente no código, veja que não tem nada de diferente. Nenhuma unit adicionada. Tudo nativo do próprio Unigui. Vou mostrar para você o main módulo. Aqui dentro do main módulo, nenhuma configuração.
Veja, na parte de código, e vou mostrar para você agora um exemplo do main. Nesse exemplo do main, eu coloquei aqui dentro um panel, o componente que foi criado, que chama RG Layout Unigui. Dentro desse panel você vai ter um scroll box, e dentro do scroll box você vai ter panels, aonde dentro de cada panel você tem os seus componentes. E aí você vai fazer uma configuração para esses componentes para que ele ajuste da forma que você deseja. Tá? Esse componente, ele, como eu disse, não está amarrado a nenhuma CSS, JavaScript, nada. Ele funciona em todas as versões do Unigui. Ele funciona em todas as versões do Delphi, porque ele não tem nenhuma dependência a não ser o próprio Unigui. Você recebe esse componente com o código fonte, aonde você pode alterar, ou se você não quiser alterar, você não precisa. Você vai receber a Unity e um vídeo demonstrando como gerar o componente. Se sair uma versão nova do Delphi, basta você mesmo gerar o seu componente. Não há necessidade de você fazer aquisição de novo ou aguardar por uma atualização. Você coloca esse componente no seu projeto e você não fica amarrado a nada. Você não tem nenhum perigo de no futuro esse componente ser descontinuado e você perder o seu projeto. Se tiver interesse, a descrição está no link abaixo.